Falando ao coração. Identificando. ZYT 681. Rádio Irauá FM 87,9. 25 watts de potência. Sistema irradiante, Rua Álvaro Machado 130, Alagoa Nova, Paraíba. O Mercadinho Preço Bom informa a hora certa. 9h30. A partir de agora, você vai ouvir o programa evangélico Falando ao Coração. Abordando os mais diversos temas bíblicos, teológicos e doutrinários com a pregação do Evangelho, louvores e a participação dos ouvintes. Está no ar o programa evangélico Falando ao Coração, um programa da Igreja Evangélica Congregacional de Alagoa Nova. Esse é o programa Falando ao Coração. Estamos, graças a Deus, neste dia abençoado, o qual o Senhor nos concedeu aqui com este programa maravilhoso para pregar a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos iniciar, como sempre, fazendo uma oração, né? Pedindo a Deus a sua direção e agradecendo a Ele por todos os seus feitos. Vamos orar. Falando com Deus, em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso e eterno Deus, nós te louvamos, Senhor, nesta noite, porque o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é o Deus que realiza maravilhas no nosso meio. Queremos te agradecer por este dia, pela vida que o Senhor nos concede, por podermos, Senhor, estar nesta terra, fazendo a tua vontade, Senhor, e na tua presença. Que o Senhor seja conosco nesta noite, com cada ouvinte, Senhor, abençoando cada um segundo o teu querer, derramando da tua graça, da tua misericórdia, de perdão de pecados, Senhor, para aqueles que estão arrependidos, Senhor, pelas coisas que te desagradam, ó Deus, que eles fizeram. Meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de cada um. O Senhor derrame da tua graça, Senhor, do teu amor na vida de cada um, ó Deus, e que eles possam sentir, Senhor, a tua presença nesta noite. Deus, a tua presença que é o melhor lugar em que nós podemos estar. Que o Senhor seja conosco, que o teu Espírito Santo, Senhor, venha até nós, venha nos direcionar, e que o teu nome possa ser glorificado neste programa. É isso que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Falando ao coração, levando Cristo até você. O programa Falando ao Coração está no ar, estamos alegres aqui porque estamos saindo ali do templo da Igreja Congregacional aqui na cidade de Alagoa Nova, onde estivemos ali cultuando a Deus, um culto abençoado em que ali nós podemos adorar a Deus, cantar louvores, ouvir a sua pregação, né? E também nesta noite houve a ministração da ceia do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos alegres porque estamos na presença de Deus, né? E na presença do Senhor nós com certeza estamos felizes e estamos seguros, porque é o melhor lugar em que nós podemos estar. Mas ouvinte, você nesta noite possa se sentir abençoado também aí do outro lado, né, no programa Falando ao Coração, que estará, né, até às
11 horas da noite, aqui na Rádio Pirauá FM 87.9. E quem vos fala nesta noite, apresentador do programa, né? Estou de volta, graças a Deus, após, acredito que 2 domingos, né? Ausentes, estava em outras missões, né? No Reino de Deus, fazendo a sua obra. E nós estamos aqui, né? Juntamente com o Flauber, né? Ali na técnica, o pastor Josnaldo está aqui, né? Nesta noite, e também o Flávio Soares, né? O irmão do Flauber é filho do pastor também, né? Os dois são filhos do pastor Josnaldo, e nós estamos aqui nesta noite até às 11 horas, meu amado ouvinte. Fique atento para o que Deus tem para você nesta noite, né? Mediante a sua palavra, a palavra de Deus que fala aos nossos corações, ela que nos orienta, ela que nos limpa, né? A palavra de Deus diz assim: como pode o jovem purificar o seu caminho? O salmista dizendo, ele mesmo responde: observando segundo a tua palavra. Então é uma maravilha, amado ouvinte, a palavra de Deus, porque ela nos consola, ela nos liberta, ela transforma os nossos corações. E você que queira participar do programa nesta noite, fique à vontade. Nós temos aqui 2 telefones, daqui a pouquinho nós estaremos falando os números de cada um. E você pode pedir um louvor, você pode pedir um versículo da palavra de Deus, ou você pode dar um testemunho aqui no ar. Basta apenas se identificar, né? E com certeza nós estaremos colocando você no ar para você falar o que Deus tem feito na sua vida. E para isso os telefones são 2. O telefone fixo 3365-1187, 3365-1187. E também temos o telefone celular 98206-5835. Ligue e participe do programa nesta noite. Eu vou iniciar aqui, já passando a oportunidade para o pastor Josnaldo, que está aqui à minha esquerda. A paz do Senhor, pastor, um culto abençoado hoje ali no templo da Igreja Congregacional. A paz do Senhor, seminarista Denilson, prazer estar de volta ao programa Falando ao Coração. Recebeu o apresentador de hoje, que é o irmão, 2 domingos fora, e agora retorna a casa apresentando o programa Falando ao Coração. Denilson, ser crente é coisa boa. Ser servo do Senhor é coisa boa. Ser salvo é coisa boa. É o bem maior que um homem pode ter. Jesus, ele disse certa vez que do que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se é perder a sua alma. Então ser crente, ser salvo, servo de Deus, ser obediente ao Senhor é coisa maravilhosa. Eu estou com um texto aqui na Bíblia Sagrada, em Jó, no capítulo 9. Jó, todo mundo sabe quem era Jó. Jó foi um dos homens mais ricos na face da terra. E Jó, ele, certa vez, foi provado por Deus, e aí Deus permite que Satanás possa mexer com Jó nessa prova. Jó rapidamente se viu doente, da cabeça até a planta do pé, era uma chaga só, perdeu os seus bens, perdeu os seus filhos, perdeu tudo que tinha, para ver se ele de fato blasfemava contra Deus. Mas Jó não blasfemou contra Deus. Jó era um salvo, um servo de Deus, um crente em Jesus. E no capítulo 9 de Jó, olha as palavras dele. Ele diz: Deus faz coisas grandes e insondáveis. Deus faz coisas grandes e insondáveis, e maravilhas que não se podem enumerar. Veja bem como é a pessoa de Deus. Deus, ele é tão grande, tão maravilhoso, que o ser humano, mesmo no sofrimento, como foi o caso de Jó, disse essas palavras, que Deus fazia coisas boas, ele passando por momentos difíceis como passou, mas disse que Deus faz coisas boas, maravilhas, coisas que ninguém pode contar, não se pode enumerar. Se a pessoa de fato for enumerar
uma após a outra coisa que Deus faz, não tem tempo. Não dá para enumerar, não dá para você colocar em ordem quantas coisas maravilhosas Deus faz. Eu vou só dar o exemplo de uma. A respiração que nós temos de graça, que vem de Deus. Não vem de outro lugar, vem de Deus, é de graça. Isso é uma coisa maravilhosa que, se você for contar, você conta todo dia, mas todo dia você amanhece, você está respirando, você está com saúde, você está se sentindo bem, e sabe que isso tudo vem de Deus, e aí não se pode enumerar, porque é muita coisa. E olha que Jó foi esse que perdeu seus bens, estava doente, uma chaga só no seu corpo. Ele foi criticado pelos seus amigos. Os amigos disseram que ele estava em pecado, e Jó aqui vem expressar aquilo que Deus é para ele. Deus faz maravilhas, coisas grandiosas que o homem não pode enumerar. Ele não pode contar todas as coisas. Isso Deus faz com o seu povo. Faz, sim. Olha, Deus faz coisas boas até com quem não é servo seu, até com quem é desobediente. Deus abençoa, porque a Bíblia diz que Deus faz o sol nascer sobre bons e pessoas injustas, sobre maus e bons. Então Deus é misericordioso. Um Deus como esse assim é maravilhoso. E aí, os crentes, os servos de Deus, eu estou falando crente mesmo, não estou falando daquele que se passa por crente, não. Geralmente, em toda classe religiosa, Denilson, tem um que decepciona. Geralmente tem um que decepciona. E aí, por causa de um, os outros pagam, né? Os outros pagam. A gente tem que ter cuidado para não generalizar as religiões em si, no sentido de boas pessoas que existem lá, porque às vezes um decepciona, mas aí é porque um não tem a religião que nós temos, ele não pode ser mal porque é de outra religião. Não, pode até ser uma pessoa boa. Agora, a matéria de salvação aí é diferente, só é com Jesus. Salvação é só com Jesus, não é com religião, somente com Jesus. Salvação é algo interessante, né, pastor? Porque hora ou outra a gente vê pessoas, né, discutindo sobre esse tema, né, falando, e muitas pessoas às vezes falam até bobagens, né? Muitas pessoas até chegam a cair no erro de dizer fulano é salvo, ciclano é salvo, né, Beltrano é salvo, e sendo que cada um tem certeza da sua própria, né? Cada um só pode ter certeza da sua própria salvação. Eu não posso ter certeza da salvação do meu irmão. Eu me conheço. Eu me conheço e você se conhece também. É assim, cada um se conhece. Mas aí Deus nos conhece muito mais, e é assim que a vida vai, porque quem tem Deus, eu estou falando do crente aqui, o salvo, da pessoa bendita de Jesus. Não estou falando de um frequentador de igreja, não. Um que tem um cargo, um que é uma pessoa de destaque. Não estou falando dessas pessoas. Jó era uma pessoa riquíssima, serva do Senhor, passou pelo que passou, mas disse: Deus faz coisas grandes, maravilhosas. Deus faz coisas insondáveis, ou seja, coisas que o ser humano não pode enumerar, não pode entender na sua totalidade o que Deus faz. Olha, o sustentar da vida, como é que o homem pode entender? Deus é quem faz tudo isso. E é por isso que a gente é crente na pessoa bendita de Jesus. Não é crente na igreja, não é crente no pastor, não é crente no líder, é crente em Jesus Cristo, que salvou a nossa vida. Pastor, o que se pode dizer assim para uma pessoa, né, que possa estar com a dúvida: meu Deus, eu posso ter certeza dessa salvação aqui na terra, né? Porque muitas pessoas às vezes se encontram assim, pastor, elas se acham às vezes tão pecadoras, tão incapazes, ou às vezes se acham até boas demais, né? E aí onde é que está? Para a salvação aqui na terra, as pessoas são incapazes. Nenhuma pode escolher a sua salvação. Nenhuma pode dizer: eu vou ser salvo hoje porque hoje eu me salvo. Não é assim. A Bíblia ensina que é lá da eternidade que veio a predestinação para a salvação. Nós somos escolhidos antes da fundação do mundo. Agora, para aqueles que têm dúvidas, Denilson, é só crer que Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. O Espírito Santo faz uma obra maravilhosa na vida dessa pessoa, e a pessoa muda. Eu vou falar aqui, por exemplo, o seu Guará. Vocês sabiam que o seu Guará chegou ao pleno conhecimento da verdade? Última quinta-feira, na casa dele, ele se converteu ao Evangelho. Não foi uma religião, não foi um movimento, não, ele se converteu. Hoje ele estava na igreja dando seu testemunho vivo do que ele escolheu. E para quem não sabe, e agora poder observar, seu Guará, aqui dono do mercadinho do Guará, ele já mudou até a própria fisionomia, porque Deus fez uma obra na vida dele. Aquilo não é um ser humano que faz por conta própria. Deus é quem faz.
Deus é quem faz. Então, não precisa ter dúvida, viu, meu caro ouvinte? Não precisa ter dúvida, porque na realidade, você mesmo que sabe se é salvo ou não. Os seus atos dizem se você é um salvo ou não. A sua própria índole diz se você já está salvo ou não. Agora, que não é errado dizer que está salvo não, porque cada um se conhece. E quem aceitou Jesus como Salvador, teve uma obra redentora do Espírito Santo na sua vida, aí já sabe que tem de fato o Espírito Santo e tem a salvação verdadeira. Então marquem aí o texto que nós comentamos aqui, Jó capítulo 9, o verso 10, Jó disse: Deus faz coisas grandes e insondáveis e maravilhas que não se podem enumerar. Você, meu caro ouvinte, pode se decepcionar com o seu líder, você que confia muito no ser humano, você que pensa que está seguro num trabalho por causa do seu amigo, você que acha que está bem seguro porque alguém lhe indicou para um cargo, você que acha que tem boas amizades e aquilo ali dá segurança. Nenhuma segurança. A Bíblia diz que os seus inimigos são da sua própria casa. Os que lhe apresentam são eles mesmos que vão lhe criticar. Agora, se você for amigo de Jesus, pode ter certeza, Jesus não vai lhe decepcionar. E Ele garante salvação e vida eterna. Esse é o programa Falando ao Coração, né? Esclarecendo a palavra de Deus para o seu coração. E o programa Falando ao Coração, pastor, com muitos ouvintes, né, escutando nesta noite. Essa semana, eu ali de frente ao templo da congregacional, a irmã Ieda passou e disse: eu escuto, viu, o programa, estou escutando, né? Muitas pessoas ouvindo o programa nesta noite. Pastor. Então, vamos dar um alô para a dona Ieda, lá no conjunto dos professores, dona Ieda, que ela é da igreja, é católica, né? Isso. Dona Ieda é católica, nossa amiga, ouvinte do programa Falando ao Coração, e o nosso desejo é que ela se recupere a cada dia. Ela esteve enferma, mas já está caminhando, e é o nosso desejo, né? O nosso desejo é que ela possa caminhar muito bem. Programa, Deus, Falando ao Coração. O programa que a cada dia, né, tem procurado esclarecer a palavra de Deus assim como ela é, né? Sem mudar, sem acrescentar nada, porque a Bíblia por si só ela fala, né? É a vontade de Deus, é a palavra de Deus para a sua vida, amado ouvinte, né? E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, né? É o melhor que pode acontecer na sua vida, amado ouvinte, é a vontade de Deus ser realizada, né, em todas as áreas da sua vida. Você está passando por alguma dificuldade, né? Seja em qual área for, familiar, dificuldades no emprego, dificuldades na criação dos filhos, dificuldade no relacionamento, a Bíblia tem orientação para tudo. Se apegue a Deus, peça orientação a Deus, porque o Senhor, Ele diz que instrui e ensina o seu povo. Lá no Salmo 32, o verso 8, o Senhor diz: eu instruo e ensino o meu povo. Aqueles que buscam ao Senhor, com certeza tem a direção certa, né, para agir na sua vida. Amado ouvinte, se você não sabe, né, está com dúvida em tomar alguma decisão, Deus lhe orienta, né? Ele não só pode, Ele lhe orienta. Basta apenas você buscar a direção dele, porque Ele ensina, meu amado ouvinte, Ele direciona, Ele é um Deus que guia o seu povo por caminhos corretos, por caminhos justos, por caminhos em que os seus pés não irão vacilar, porque Deus, Ele só faz o bem. Ele quer que você se dê bem nesta vida, né? E Ele quer realizar a vontade dEle na sua vida. Se sua vontade estiver de acordo com a vontade de Deus, né, então vai ser, né, algo em sintonia. Mas se é diferente, saiba de uma coisa: a vontade de Deus vai prevalecer na sua vida, né? E você pode rodar para um canto, rodar para o outro, ir em uma direção e na outra, mas Deus, Ele vai, né, lhe guiar, e Ele vai mexer, e Ele vai fazer alguma coisa para que você chegue aonde Ele queira, né? Porque é assim que Deus faz, né? Ele sempre realiza. Por quê?
porque Ele é soberano. Ninguém pode ir de encontro à vontade dEle. Ele faz e está feito e está realizado. Nenhum ser humano pode ir contra a vontade de Deus. E o programa nesta noite, né, está com a linha telefônica aberta aqui, as duas linhas, né, a do celular e a do telefone fixo, 3365-1187, e do telefone celular 982065835. Né, você pode ligar para o programa nesta noite e pedir um louvor, um versículo da palavra de Deus. Estou precisando de um versículo, né? Não é algo místico, amado. Você... Não, pastor, leia um versículo para mim da palavra de Deus, que Deus vai falar com você mediante a sua palavra, né? Porque Deus, Ele sempre fala com o seu povo, né? Então ligue para nós nesta noite, né? Para o programa Falando ao Coração, e nós vamos ouvir um louvor, né? Da palavra de Deus. Aline Barros, Cantarei Teu Amor. Firmado estou nessa verdade, não há outro como Deus. Por isso eu declaro o amor do Pai a me envolver. Cantarei desse amor pra sempre, viverei esse amor. Nos altos montes ou no mar, rios de amor correm sobre mim. Eu sinto no meu coração a tua cura e o teu poder. Firmado estou nessa verdade, não há outro como Deus. Por isso eu declaro o amor do Pai a me envolver. Cantarei desse amor pra sempre, viverei esse amor pra sempre. Cantarei desse amor pra sempre, viverei esse amor pra sempre. Sinto que dançando eu celebro ao Senhor.
acontece. E agora, apoio cultural. Você sabe onde fazer suas compras com frutas e verduras selecionadas e carnes de primeira qualidade? Agora vou lhe falar. É no Mercadinho Preço Bom. Lá você encontra também cereais, produtos de limpeza e miudezas em geral. O Mercadinho Preço Bom, além de ter o maior sortimento da cidade, tem um atendimento nota 10 e com um serviço de pronta entrega mais eficiente da cidade. Mercadinho Preço Bom, atendendo pelos cartões Visa, Master e Hipercards. Mercadinho Preço Bom, Rua João Pessoa 244, Alagoa, Nova Paraíba. É o programa Falando ao Coração, levando a palavra de Deus até você. Estamos alegres, graças a Deus. Já oramos nesta noite, ouvimos louvores e ouvimos a palavra do Senhor nosso Deus. E temos muito mais para esta noite. Estamos aqui na Rádio Pirauá FM 87.9, aqui na cidade de Alagoa Nova. Nesse programa, o programa Falando ao Coração, ali da Igreja Congregacional aqui da cidade de Alagoa Nova. É uma grande alegria podermos estar aqui nesta noite, pastor. Muito bem, Denilson. O programa Falando ao Coração tem o apoio cultural do Preço Bom. O Preço Bom é o mercado que mais cresce aqui em Alagoa Nova. Passando lá de frente ao mercado, né, Preço Bom, nós vimos um espaço grandioso, totalmente reformado, amplo, muito amplo, para atender aos amigos e clientes ali do mercado. É o mercado o Preço Bom, não é mais mercadinho, é o Preço Bom. O mercado lá do Bebeto e Dona Margarete. Você que não foi lá ainda, faça uma visita e comprove o que estamos falando aqui. O Preço Bom é o mercado das promoções aí diárias para você, dona de casa, economizar, e também uma variedade muito grande dos seus produtos. Você tem ali no Preço Bom uma variedade grande de produtos. Não precisa você sair se deslocando para outros lugares, porque lá no Preço Bom você encontra aquilo que você está procurando. Tudo dentro da medida do possível você encontra lá no mercado o Preço Bom, Dona Margarete e Bebeto. É lá o Preço Bom que mais cresce na cidade de Alagoa Nova. Então já sabe, aqui no centro da cidade, bem no centro da cidade, próximo ao Teatro Municipal aqui da cidade de Alagoa Nova, você vai encontrar o Preço Bom, bem no centro mesmo. Você não tem como errar. Chegando a Alagoa Nova, na principal rua, a Presidente João Pessoa, você vai passar de frente ao mercado, ao Preço Bom. O Preço Bom da cidade de Alagoa Nova. Pastor, e quem nos ligou agora foi o irmão Zé de Cícera. Zé de Cícera. Ali da rua Manuel Tavares, né? Ali a rua do Guará. Sim. Ele pediu oração, né? Tá passando por um probleminha de saúde, né? Nesse momento está lá na sua caminha, né? Ouvindo o programa Falando ao Coração. Problema de saúde, né? Tem muita gente assim, com esse problema de saúde, e a gente precisa orar mesmo pelo povo, porque Jesus cura, sabia disso? Jesus cura. Do mesmo jeito que curava no passado, cura também no presente. Jesus não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então não tem como ele não fazer. Se ele quiser fazer, cura. Tá certo, seu Zé de Cícero? Você com outros enfermos, vamos estar pedindo agora a bênção sobre vocês. Vamos fazer essa oração neste momento, Seminário Serenilson. Bendito soberano Pai, quem pede oração, crer, tem fé que o Senhor pode curar enfermidades, o Senhor faz o maior milagre já visto na face da terra. É quando um pecador se arrepende dos seus pecados e aceita Cristo como Salvador, meu Deus. E o Senhor faz também a cura divina no corpo, na alma. O Senhor é quem faz tudo de bom acontecer. E nesta hora, Senhor, todos os enfermos que estão ouvindo este programa e outros que não estão ouvindo, Pai, que todos eles sejam curados por Ti nesta noite. Que haja de fato o mover do Teu Espírito Santo e que o Senhor faça a enfermidade nesta hora, Senhor, cessar. O Senhor pode repreender toda e qualquer enfermidade. Nós cremos assim, Pai, e te pedimos por esse que ligou agora, que está ouvindo a gente, e outros que não ligaram, Senhor, mas que estão necessitados também de saúde, Pai, que o Senhor nesta hora esteja contemplando cada vida, dando saúde e repreendendo todas as enfermidades. Certo, nós estamos, que o Senhor está nos ouvindo, e nós te oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém.
E a oração é uma coisa muito importante na vida das pessoas, né, pastor? A oração é falar com Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oração é em nome de Jesus. E na oração nós podemos ouvir Deus falando conosco e nós falando com Ele. Se não for em nome de Jesus, a oração não tem efeito. Porque foi o próprio Jesus Cristo quem disse que tudo quanto quiséssemos pedir ao Pai, pedíssemos em nome dele, e o Pai o faria, e o Pai seria glorificado no Filho. Então, a oração tem que ser em nome de Jesus Cristo. Denilson, água jamais limpará pecado. A água não limpa pecado de ninguém. Não adianta lavar pecado com água, com sabão, com a esponja, porque pecado não se limpa com água. Porém, a água mata a sede. A água mata a sede. E o Senhor Jesus Cristo, certa vez, ele esteve ensinando sobre isso, mostrando sobre essa questão aí da lavagem da água, que lava a alma do ser humano, deixando limpa, branca como a neve. No Evangelho de João, na Bíblia Sagrada, você que tem a Bíblia em casa, pode conferir esse texto. João, Evangelho de João, o capítulo 7, o verso é o verso 37 e o verso 38. Por exemplo, diz assim a palavra do Senhor: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede. Meus queridos ouvintes, vocês sabem que a humanidade tem uma sede que não pode ser saciada com água natural. Essa água que a gente bebe, essa água que vem da cajepa, essa água que vem dos poços artesianos, essa sede, ela é espiritual. Esse vazio que existe no ser humano é uma sede que ele tem das coisas espirituais, a falta de Jesus. E Jesus, aqui no dia da festa, ele disse: quem quisesse saciar sua sede, quem quisesse beber dessa água, fosse até ele e bebesse. Foi Jesus quem disse: venha a mim e beba. Quem tem sede das coisas espirituais, vá a Jesus e beba. Mas aí você logo vai entender o que é que Jesus está querendo dizer com essa água que sacia a sede espiritual. Jesus vai dizer no verso 38: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. E por aí a gente encontra gente questionando o batismo, se é com muita água, se é com pouca água, como se o batismo fosse fazer essa lavagem, essa limpeza do pecado do ser humano, como se essa água do batismo fosse saciar a sede, fosse preencher aquilo que o homem precisa. Vocês sabem que o batismo é algo simbólico, e o que vale é do seu interior já ter rios de água viva. Ou seja, você já tem a sua sede saciada, a sede espiritual, a sede de salvação. O tamanho da necessidade do ser humano na salvação é justamente o tamanho que cabe esse rio de água viva no seu interior. É de dentro para fora, não é de fora para dentro. Há muita gente que, quando vai falar em salvação, questiona a salvação, se a pessoa pode dizer que é salvo. Mas Jesus aqui está dizendo: olha, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus não estava falando dessa água natural que falta da cajepa, um dia sim, dia não, às vezes passam semanas sem chegar. Jesus não estava falando dessa água que você toma hoje e sente a mesma sede amanhã. Não. Eu estava falando de uma água que muda a vida do ser humano, que preenche o vazio, que tira o problema dos lábios que estão sem ter de fato a água regando ali. O problema muitas vezes do coração, que não tem entendimento, porque não tem essa água da vida. O problema da mente humana, que é atordoada às vezes com tantas coisas, porque não tem essa água da vida. Jesus fala dessas coisas espirituais. Você que está me ouvindo agora, saiba disso aí. Não é a água do batismo que vai lhe salvar. Tem gente que foi batizada quando era criancinha, é o pé do batismo, criancinha de colo batizada. Aquilo ali não vai saciar a sede jamais de uma pessoa. Aquela criança vai crescer,
Mas se não tiver de fato o encontro com Jesus Cristo, ela não vai ter a sua sede saciada, a sua sede espiritual, a sua sede de salvação. Há pessoas que são batizadas já na idade adulta, mas aí também não vai ter a sua sede saciada só se for batizado. Não vai. Mas se do interior dela fluir rios de águas vivas, aí é diferente. Rios de águas vivas. O texto é muito claro, a palavra está no plural, aliás, está no singular, rios de água viva. Mas você sabe que passa de um para outro, vai passando de geração em geração, e aí se torna rios de águas vivas, que de fato esses matam a sede de quem tem sede de salvação. Seminarista Denilson e caros ouvintes, tem muita gente aqui na cidade de Alagoa Nova, muita gente boa, tem muita gente boa, mas é com sede de salvação. Elas têm um vazio para ser preenchido. Há pessoas que têm tantas condições financeiras, têm tantos bens materiais, mas quando você pergunta para elas sobre salvação, você nota que elas têm um vazio grande dentro da alma. Por exemplo, medo da morte, não sabem para onde vão, a outra vida, se vão para céu, para inferno. Tem gente que diz assim, a incerteza é tão grande. Tem gente que diz assim, que quando morrer, Deus faça dele o que quiser. E a gente sabe que não é assim. Na atualidade, a gente já sabe que Jesus fez um sacrifício na cruz do Calvário e já fez tudo por você, meu caro. Não haverá outro sacrifício, é agora. Ele não já fez no passado? Esse sacrifício é válido para a sua vida. Então, marque essa mensagem nesta noite. Rios de águas vivas fluirão do seu interior, de dentro de você. Ou seja, aquela sede que você tem, aquela incerteza que você tem, para onde vai depois desta vida, é preenchida exatamente com esse rio de água viva que vem do Senhor. Rio de água viva quer dizer rio que dá vida, não é um rio qualquer. Por exemplo, o Mar Morto, ele é conhecido na Bíblia como um mar que é salgado, e nele não há vida. É diferente. A água que Jesus oferece é essa água que preenche o vazio. Por exemplo, talvez gente que hoje à noite tomou várias cervejas, ficou alegre por alguns momentos, mas daqui a pouco bate a tristeza de novo. Você que tem muitos amigos, agora sorrindo entre eles, aquela conversa boa, mas quando vai para casa dormir, a tristeza bate. E o que é isso? Sede de salvação, sede de salvação. E só quem pode preencher é Jesus com esse rio da água da vida. É uma fonte que não para de jorrar. Se você é alegre hoje, passando problemas amanhã, mas você vai estar alegre, porque tem esse rio de água viva dentro de você. E aí vai para outra pessoa, rios de águas vivas, e assim por diante, porque esse rio, por onde ele passa, deixa a vida, e a vida é abundante. Não é uma vida qualquer, é uma vida abundante. Então marquem aqui esse texto e leiam mais, porque vocês vão entender muito mais. Evangelho de João, no capítulo 7, a palavra de Deus vai nos dizer isso no verso 37 e o verso 38. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É dessa forma que Deus os abençoe. E pastor, e o ouvinte pode continuar ligando para o programa desta noite, né? Já o irmão Zé de Cícero ligou pedindo oração, já foi atendido o seu pedido. Quem quiser continuar ligando, fique à vontade. 33651187 ou 982065835. Edenilson, sobre o louvor que vai ser tocado agora, você vai anunciar com a cantora Maristela. Eu me recordo que eu participei da gravação desse CD, era um disco, na época era disco, né? Chamado discão de vinil. Eu participei lá em Recife, essa gravação foi feita em Recife na época. A cantora Maristela, que hoje está no Ceará, em Fortaleza, ela é minha prima e nós fomos gravar lá em Recife. Parece que essa música é Jesus, Nome de Poder.
Jesus Nome de Poder é uma composição do cantor Nilson Lins, que é locutor do Rádio FM Evangélica na cidade de Recife, e é um louvor belíssimo que você deve anunciar agora, o nome de Jesus, né? O nome de Jesus. Então, Denilson pode anunciar aí, pra gente ouvir esse louvor para a glória de Deus. Então, vamos ouvir Maristela, o nome de Jesus. O nome de Jesus está acima de todos os nomes. Tem poder na terra, céu e mar. Tem poder para libertar o que está em prisão. Para quem está aflito, esse nome é solução. Esse nome já venceu até a morte e o inferno. Pra que hoje eu fosse livre pra cantar. Nesse nome cego vê, mudo fala e surdo ouve. Porque esse nome tem, porque esse nome tem todo o poder. Jesus, Jesus, esse nome tem poder e faz o inferno estremecer. Esse nome tem poder e faz o inferno estremecer. Esse nome já venceu até a morte e o inferno. Pra que hoje eu fosse livre pra cantar. Escute, amigo meu, clame por esse nome agora. Se for doença, vai sair. Se for angústia, vai passar. Jesus, esse nome tem poder e faz o inferno estremecer. Esse nome tem poder e faz o inferno estremecer. Oh, 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 oh. Oh, Jesus, só Jesus. Esse nome tem poder. Esse nome tem poder. Meu Jesus, só Jesus. Esse nome tem poder e faz o inferno estremecer. Falando ao coração. Estamos de volta com o programa Falando ao Coração. Programa que leva a palavra de Deus até você aí do outro lado, amado ouvinte.
Você que está aqui na cidade de Alagoa Nova e em outras regiões também ouvindo o programa Falando ao Coração através da Rede Mundial de Computadores, né? Temos pessoas ali em João Pessoa ouvindo o programa, né? Como a irmã Josivânia, né? Que ela sempre ouve através da internet. Que Deus esteja abençoando ela e toda a família. Muito bem, esse é o programa evangélico Falando ao Coração, programa da Igreja Evangélica Congregacional da cidade de Alagoa Nova. Mas vamos falar um pouquinho agora da Unevan, a União dos Evangélicos de Alagoa Nova, que está aí para ter novas eleições agora para os diretores de departamentos. Denilson é diretor do departamento dos jovens até o dia 31 de dezembro, né, Denilson? Até o dia 31, mas lá para janeiro, fevereiro, um novo diretor, e quem sabe você novamente pode ser a pessoa indicada. Vamos ver aqui a música que fala aí sobre a Unevan, ela também é para glorificar a Deus. Unevan, União dos Evangélicos de Alagoa Nova. Paz pra você, amor e união. Deus quer nos ver assim, a luz em cada coração. Povo de Deus, família abençoada. Paz pra você. Um só Deus e Pai de todos, age por meio de todos e está em todos. Povo de Deus, família abençoada. Paz pra você. Paz para todos. Seminário Denilson, muita gente na cidade de Alagoa Nova e fora de Alagoa Nova já sabe o que é a Unevan. Mas tem muita gente ainda que não sabe, né? Não sabe o que é a Unevan, União dos Evangélicos de Alagoa Nova. Meus queridos, a Unevan é a reunião de todas as igrejas evangélicas na cidade de Alagoa Nova. Todas, sem faltar nenhuma. A menos que uma não seja evangélica. Mas sendo evangélica, o nome já diz tudo, né? União dos Evangélicos de Alagoa Nova. A Unevan não é uma associação de pastores. Ela é a reunião dos evangélicos de Alagoa Nova. Essa entidade tem 4 eventos no ano. O maior evento é o Dia Municipal de Evangelização, que é realizado no segundo domingo do mês de novembro de cada ano. Então há um trabalho, aquela marcha para Cristo já é conhecida, né? Já é conhecida. A marcha já é a cara do evento. A marcha pelas ruas da cidade de Alagoa Nova, com trio, cânticos e a pregação da palavra de Deus. Agora, respondendo talvez algumas perguntas, algumas indagações de alguns que queiram saber e ficam em dúvidas e tal, a gente queria mostrar o seguinte, que sobre essa pergunta, qualquer igreja pode participar da Unevan? Claro que pode sim. Qualquer igreja, é só se unir nas reuniões para planejar os eventos, estar cooperando. A Unevan não faz acepção de pessoas, ou seja, acepção de igrejas de forma alguma. Por que não faz? Porque quando a Unevan foi fundada, há 5 anos atrás, que teve como seu fundador, princípio, o pastor Antônio Dias, que era pastor da Assembleia de Deus na ocasião aqui na cidade. Foi o pastor Antônio Dias que teve essa ideia de formar a Unevan, e aí o vereador Ailton Costa, que é o Ailton de Joãozinho, fez o projeto. E no início ainda era assim, um pouco rejeitado, as pessoas ficavam sem querer participar, não sabiam o que era, e aí pediram para que a gente assinasse aquele manifesto para ir para a Câmara Municipal. A gente assinou, e dessa assinatura outros assinaram, e assim foi formada a Unevan, reunindo todas as igrejas evangélicas da cidade de Alagoa Nova. Então a Unevan, ela não discrimina nenhuma igreja. Aliás, ela não poderia discriminar, porque a igreja é uma só. Correto? A igreja é uma só. Não existe igreja A, igreja B, igreja C, igreja D, não. Na verdade, o que a gente tem como igrejas diferentes, nominalmente falando, são as comunidades. Mas a igreja, se é de Cristo, ela é uma só. É ignorância achar que a sua igreja em particular é uma, que aquela igreja ali é outra. Isso é ignorância. A igreja de Cristo, ela é uma só. A igreja dos lavados e remidos
pelo precioso sangue de Jesus. Então, respondendo aí as perguntas, as indagações, a primeira é que a Unevan reúne todas as igrejas evangélicas. Agora, outra pergunta que alguém talvez queira fazer, não teve a oportunidade, é se a Unevan consagra pastores. Não. A Unevan não consagra pastores. A Unevan recebe pastores que já vêm com a sua igreja. A questão de consagração de pastores é muito séria e quem deve consagrar cada pastor deve ser a sua denominação. Não é uma pessoa só que vai colocando mão na cabeça de um, na cabeça de outro, receba, e você daqui por diante é pastor. Não, não é dessa forma. A Unevan não faz isso aí. A Unevan só faz receber as igrejas. Agora, alguém pode perguntar também, quanto paga para participar dessa Unevan? Não paga nada, nós não pagamos nada. É uma reunião de evangélicos na cidade que a cada ano cresce. O evento desse ano, o Dia Municipal de Evangelização, foi, digamos, a marcha que mais, assim, reuniu pessoas até que não são evangélicas, estavam lá. Essa que foi a marcha que teve, porque ali é a festa, de fato, do povo de Deus. E quem vai dizer que é o povo de Deus não é o nome da igreja. Essa questão de nome de igreja, meu caro ouvinte, foi criada pelo homem. Igreja A, igreja B, igreja C, igreja D. Isso aí é criada pelo homem e parece que quase todo dia surge uma nova igreja com outro nome. Mas isso aí não é bíblico. A igreja de Cristo é uma só e o nome dela é a igreja de Jesus Cristo. E aí acabou. A Unevan trabalha em conjunto com essas comunidades, com os pastores, e tem sido uma bênção. Se a sua igreja ainda não participa, então a gente deixa aqui o convite para que você venha observar como é que é a Unevan, como é que ela funciona e como tem crescido, como tem recebido pessoas e tem assim feito um trabalho que vai para a glória de Deus. Essa daí é a Unevan. Marque esse nome aí, Unevan, União dos Evangélicos de Alagoa Nova. É o programa Falando ao Coração, que está chegando já no seu, na sua parte final, segunda parte, nesta noite. Nós vamos dar continuidade e lembrando a você, amado ouvinte, que você pode ligar para o programa nesta noite e participar, Você queira dar seu testemunho, pedir um louvor ou um versículo da palavra de Deus. Denilson, seminarista Denilson, presbítero Johnny Kleber, que está aí assumindo agora o controle da Rádio Pirau FM, dizem que a maior doença do momento é a depressão. É assim, uma doença que tem deixado muita gente enclausurada, muita gente fechada dentro de casa. Muitas pessoas têm assim, se suicidado, até pastores têm se suicidado nesse momento difícil, e a gente sabe que isso não é coisa de Deus. Eu vou falar desse assunto aqui. Denilson está me chamando aqui porque tem ouvinte, Denilson? Quem é o ouvinte? É o Zé de Cícera. Sim, o Zé de Cícera, ele quer falar no ar? Ele tem uma dúvida. Pois não. Então ele vai falar no ar, fazer a pergunta dele. Pai do Senhor, meu irmão. Diga aí, José de Cícera. Peraí, a gente não está entendendo. José de Cícera, baixa um pouquinho. Ô José de Cícera, baixa um pouquinho aí o seu radinho, baixa um pouquinho aí o seu celular. O volume, baixa só um pouquinho o volume, porque a gente não está entendendo a sua pergunta. Só um pouquinho. Tá, ok. Estamos esperando, baixa um pouquinho. Você escuta só no telefone. Baixa ele mais. Mais. Vai baixando. Deixa me ver. Chegou aí? Pode falar, José. Pode falar agora. Já Cícera? Pois não, pastor. Pode falar agora, meu irmão. Pode falar, agora estamos ouvindo. Pastor, na Bíblia não está escrito que há um só batismo? Verdade. Esse aí é o José de Cícera. Isso. Sim, diga, José de Cícera. Vá. O só batismo, sim. E o batismo é só após os 12 anos de enrote, não é isso? Eu não entendi bem. Após os 12 anos?
Diga, José. Porque uma criança com menos de 2 anos, 5, 6 anos, não sabe o que é pecado. Sim, sem dúvida. Tá bom, eu vou responder. Ele está falando aí do pedobatismo, né? O pedobatismo, batismo de crianças. Mas só que eu escutei o Bispo Macedo, uma programação do Bispo Macedo, e ele falou que foi batizado 7 vezes. Meu Deus do céu. Ele falou que foi batizado até no Rio Jordão. Sim. Para se converter. Foi batizado, não viu mudança de vida na vida dele. Aí foi se batizando até ver mudança. Então. Jesus me perdoe também, pastor. Eu também não. Eu fui batizado, mas eu acho que eu só entrei na água e chute e saí molhado. Sim. Muito bem, Zé. Eu creio que sim. Se eu estiver pecando, Jesus me perdoe. Muito bem, José. Então, obrigado pela sua participação. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, viu? Respondendo, tá bom, ok? pastor. Um abraço, irmão. Deus abençoe. Pai. Deus abençoe. O pedobatismo é antibíblico. Eu já provei aqui, com todo respeito a colegas meus de outras igrejas que batizam. Criança não tem entendimento para batismo. Tá certo? Em toda a história do batismo, todo mundo que vai se batizar tem que se arrepender. E criança não pode se arrepender. Tem que haver um arrependimento para poder ter o batismo. É o batismo que João pregou, o batismo que Jesus ensinou, tem que ter um arrependimento. Agora, quanto ele falou aí ao bispo que foi batizado 7 vezes, eu acho que isso aí é falta de entendimento dele, ou de quem quer que seja. Aliás, é falta de entendimento de quem o batizou 7 vezes. Assim ele crê que a água vai lavar pecado. Quanto mais se lava, mais vai limpando pecado. Não, porque a água não lava pecado. Todo dia o homem peca. Se ele lavar num dia, no outro está sujo novamente. Se ele lavou hoje, amanhã está sujo novamente. O batismo é só um símbolo do arrependimento de uma pessoa. Aliás, é isso que Jesus ensinou ainda agora aqui, falando no Evangelho de João sobre a questão da lavagem da água, que é de dentro da pessoa que flui o rio de água viva. Não é por fora, não é mergulhando num tanque, como olha, o Abado mesmo disse aí, que entrou no tanque lá, saiu molhado. Muita gente talvez tenha dito, glória a Deus, mas um irmão sendo batizado, mas para o irmão aquilo não valeu nada, porque o batismo verdadeiro acontece no interior, é lá dentro do que sai, é de dentro para fora, é de dentro para fora. Tem tantas pessoas que foram batizadas e terminam aí no mundo profano, no pecado, terminam desobedecendo a Deus e nem se lembram que foram batizadas. Eu falei isso hoje na igreja congregacional, no ato da ceia, que o batismo é só um símbolo, a ceia também é um símbolo. A gente que acha que depois da oração o pão se transforma no corpo de Cristo, de jeito nenhum. O cálice se transforma no sangue de Cristo, de forma alguma. Aquilo é símbolo, é memória do sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Assim como o batismo é símbolo da mudança de vida que a pessoa já teve. E quem não foi batizado, como foi o caso lá do malfeitor, lá na cruz, ele não foi batizado. Aí, segundo o irmão aí, o bispo Macedo foi batizado 7 vezes. E aí é incerta a vida dele para o céu, se ele for confiar em batismo. O malfeitor da cruz do Calvário, ele não foi batizado, e Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso, sem batismo. Então é preciso ver isso aí, José de Cícero. Você tem razão em estar dizendo que o batismo de criança, aliás, o batismo de criança ele não é bíblico, não é bíblico. Ele é criação religiosa, Há algumas igrejas evangélicas, colegas meus, que batizam crianças de colo. Eu, por exemplo, se encontrar uma pessoa com 12 anos na igreja que eu sou pastor, 12 anos, e ele tem convicção da salvação, ele quer ser batizado, eu vendo que ele tem um preparo, um entendimento, eu batizo. 15 anos, não é pela idade em si. Agora, uma criancinha com 6 meses de idade, 4 meses, 3 meses de idade, ser batizada, então, de fato, aquela criancinha não tem condições de se arrepender. Com todo o respeito que eu tenho aos meus colegas que entendem que podem batizar. Poder pode, agora que valor tem? Tanto é que agora tem gente que está rebatizando, Rebatizando é o chamado rebatismo, uma nova fase do batismo. Mas se é só um só batismo, por que renovar o batismo se é só um? Veja bem que a coisa é muito séria e a Bíblia é doutrinária, a Bíblia nos ensina. Então,
Se você foi batizado, creu, já foi salvo, então aquele batismo é o que é válido. Você está ali confessando Jesus como seu Salvador. Mas o que vai salvar você não é o batismo, porque o batismo não vai limpar pecado. Quem vai tirar o pecado, a Bíblia diz que é o sangue de Jesus Cristo que purifica de todo o pecado. Seminarista Edenilson, como eu ia falando, a depressão é a doença que mais tem atingido as pessoas nesses últimos dias aí. A gente já ouviu comentários e a estatística mostra, os psicólogos dizem que a depressão é a doença que mais tem matado gente assim, desordenadamente, porque as pessoas que têm problema na mente estão enclausuradas, não se comunicam e aí ficam com depressão, e a depressão aumenta, chegando ao ponto de elas não poderem mais caminhar. Você concorda que a depressão é a doença que mais tem aumentado aí nesses últimos dias? É dessa forma? Pastor, muitos autores, eles chamam como até o mal do século, né? Mal do século, né? É uma doença que ela entra, né, na sua vida, né, atinge a mente, né, e também todo o corpo do ser humano, né? Porque em determinado momento ela atinge a parte física, biológica também, do homem. Porque o cérebro comanda o corpo, e aí um cérebro descontrolado, o corpo vai sentir também, não é verdade? Agora, Jesus teve depressão? Olha lá, eu já vi alguém ensinar que Jesus teve depressão. Eu pergunto a você, e um santo como Jesus poderia ficar doente e ter depressão? Talvez isso interesse a muita gente que está me ouvindo aí, e muita gente tem as opiniões diferentes. Mas Jesus teve depressão? Jesus se enclausurou? Jesus, por exemplo, morreu por causa de depressão? Algum dia a Bíblia registra Jesus doente, Jesus enfermo. Depressão é uma enfermidade, e isso vem da mente do ser humano. Tem gente que não consegue controlar sua própria mente para algumas coisas, e é a pessoa que tem problema. Jesus teve depressão? De forma alguma. Bom, Denilson está dizendo que Jesus não teve depressão. Jesus não teve doença alguma. Jesus nunca adoeceu. Jesus foi uma criança que nunca foi levado para médico. Ele é o próprio médico por excelência, porque ele nunca adoeceu. Jesus nunca teve depressão não, meu caro ouvinte. Não ensine isso, não diga isso, não pense, nem fale que Jesus teve depressão, porque a Bíblia mostra diferente, sabia? Agora, angústia é a mesma coisa de depressão? Será que é? Então, vejamos aqui o significado da palavra angústia e da palavra depressão. Diga para nós aí, presbítero Johnny Kleber, angústia e depressão. Johnny Kleber chegou agora aqui no programa, está ouvindo a gente. Depressão e angústia, será que tem alguma diferença? Pastor, eu acredito que a angústia é um dos fatores que assola uma pessoa que está com depressão, mas não necessariamente. Mas não necessariamente. A angústia... A pessoa pode estar angustiada e pode ser que ela não esteja com depressão. E ela pode estar angustiada sem ter depressão. Isso, justamente. É isso que eu e pode também ter depressão sem estar angustiada. Não, eu já acho que uma pessoa deprimida, ela fica clausurada, né? Isolada. Eu acredito que... Sem dúvida, uma pessoa deprimida está isolada. Ela não procura ninguém para conversar. Ela toma medicações fortes. Ela está mais vulnerável à angústia, né? Jesus se angustiou. Você sabia que Jesus se angustiou, caro ouvinte? Jesus teve angústia, mas nunca foi depressivo. Jesus teve angústia. Eu estou com um texto aqui da palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 12, por exemplo. Jesus, quando fala da sua morte, ele sente angústia. Ele sente angústia. Evangelho de João, capítulo 12, o verso 27. Verso 27. Jesus disse assim: agora a minha alma está angustiada. E o que direi? Estava falando da morte dele. Angustiado. Veja que angústia é diferente de depressão, porque Jesus estava angustiado, mas Jesus não estava depressivo. Quando a hora vai se aproximando, a hora da morte dele, ele fica angustiado. E é por isso que ele vai e ele faz aquela oração: Pai, se é possível, passe de mim este cálice sem que eu beba.
todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Mas a depressão, não, ele se angustia lá. Ele dizia: o que direi? Olha, o mal do século é a depressão, e por causa da depressão, muita gente, por causa dessa depressão, muita gente está tirando a sua própria vida. Jesus nunca pensou em tirar a sua própria vida, ele se oferece como sacrifício vivo. Ele é o sacrifício, ele é o Cordeiro Pascual, mas depressivo nunca. Nunca Jesus foi depressivo. Ele diz: o que direi? Olha, ele diz assim, como prova, para quem acha que Jesus foi depressivo, é uma resposta para quem acha. Jesus vai dar a resposta aqui. Naquele tempo atrás, ele falou, e a resposta vem ser dada agora. Ele diz: Pai, salva-me desta hora. Foi-se Jesus ao Pai: Pai, salva-me desta hora, pois eu estou angustiado. Me salva desta hora? Não foi isso, não. Olha o que ele diz: não. Ele mesmo diz: não, eu não estou pedindo para o Pai me salvar desta hora. Aquela oração que ele fez: Pai, se é possível, pastor, neste caso, não quer dizer que ele está dizendo: Pai, eu não vou para a cruz, de forma alguma. Jesus era consciente, ele estava ali sabendo que ele veio do céu para morrer, ele sabia disso. E ele, nesse momento angustiado, ele diz: não, eu não vou recuar, eu não vou dizer que não vou para a cruz. Ele vai dizer o seguinte, olha, nesse mesmo verso ele diz: pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Aí diz: Pai, glorifica o teu nome, ou seja, faz o que o Senhor quer, para que o Senhor seja glorificado em mim. Mas depressivo, de forma alguma. De forma alguma. Eu não sei o que é que os psicólogos acham acerca de depressão e de angústia, mas eu tenho a minha opinião formada. Depressão não é angústia, não. De forma alguma. A palavra depressão aqui no texto não se traduz no original por depressão de forma alguma. A palavra depressão, ela está indicando uma baixa. Depressão. Como um salmista disse assim: se eu faço no mais profundo abismo a minha cama, lá o Senhor está. A depressão é uma baixa. Vai baixando, vai baixando. É algo como um buraco que você vai se afundando, ficando lá embaixo, depressivamente. Mas a angústia não. A angústia, você está com o sentimento daquilo que vai acontecer. E você fica um pouco ali, perto da morte, como foi o caso de Jesus. Não é questionando, mas dizendo: a morte está chegando, mas ele não está enclausurado, pelo contrário, ele fala com as pessoas, ele diz aos seus discípulos que vai passar por aquilo. Jesus não se esconde, ele está sempre exposto, porque Jesus não teve depressão. Uma pessoa que tem depressão, ela está escondida dentro de casa, ela não sabe falar com ninguém, ela toma medicamentos para dormir. Jesus dormia naturalmente. Mesmo aqui, ele passou, perto da hora de morrer, ele passou uma noite orando ao Senhor, uma noite, mas Jesus dormia. Jesus teve sono natural, que não era um sono com medicamentos, era um sono que vinha naturalmente. Portanto, Jesus não tinha depressão, nunca teve. O santo fica doente, Jesus nunca teve uma enfermidade. Segundo aqui os especialistas dizem que a depressão é o quê? O mal do século. Mas Jesus é diferente, porque Jesus nunca ficou doente, ele é um santo. O santo fica doente? Nunca. Onde é que você viu alguém levando Jesus para um médico? Aliás, é o próprio Jesus que é o médico por excelência. Ele nunca ficou depressivo, não. Se alguém me ensinou que Jesus já ficou com depressão alguma vez, pode dizer: foi não. Pastor Josinaldo falou no programa Falando ao Coração, e pode me procurar, que eu tenho justificativa para dizer que Jesus nunca foi depressivo. Ele se angustiou, sim, com a hora da morte, mas depressivo, essa depressão que o mundo fala aí, que o homem não tem controle, não, sobre a sua mente, que o homem não consegue dormir, não consegue se alimentar, não, essa depressão que o homem se clausura e não fala com ninguém, Jesus nunca teve isso, e graças a Deus que ele nunca teve. Pastor, se a depressão é o mal do século, Jesus cura, né? Jesus é quem cura. Aliás, tem gente com depressão que toma medicamento e não resolve, mas quando Jesus faz a obra na vida dele, aí a coisa acontece. E por quê? Porque Jesus é o médico por excelência. Que Deus abençoe. E eu espero que você tenha crescido um pouco mais aqui neste comentário da Palavra de Deus no programa Falando ao Coração.
O programa Falando ao Coração, esclarecendo a palavra de Deus, né? Para que ela possa se tornar mais entendida, né, a você, amado ouvinte, né? Obviamente que quem ilumina o seu entendimento é o Espírito Santo de Deus. E Deus ilumina as pessoas para que elas possam pregar a palavra, né? E Deus ilumina as pessoas para que elas possam entender a palavra, né? Assim, a obra do Espírito Santo aqui na terra, né? Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Como? Fazendo como? Iluminando a mente do homem, né? Nós sabemos que o Espírito Santo é terceira pessoa da Trindade, e ele tem essa função, né, de iluminar, esclarecer o seu entendimento para a compreensão da palavra de Deus, o que é muito importante para a sua vida, né, para o seu bem espiritual, o seu bem-estar aqui na terra. Seminários Edenilson, e quanto àquela questão que o ouvinte anteriormente estava falando conosco acerca do batismo, eu disse que era muita ignorância de quem era batizado 7 vezes para ver se uma funciona. Quem foi a pessoa que ele falou que foi batizada 7 vezes? Hã? Quem foi pra gente, Johnny? É Edir Macedo? Ah, sim, o Bispo Macedo. O Bispo Edir Macedo. 7 vezes. E precisa haver renovação do batismo para que o batismo pegue mais ponto, pegue mais consistência? Precisa? Será que precisa? Não. Essa questão aí é criação já do ser humano, já é o entendimento do ser humano, mas não é bíblico. Meus queridos, nós temos que andar pela Bíblia. Se não for pela Bíblia, a gente vai errar. Mas se a gente tiver apoio da Bíblia, a gente pode abrir os lábios e dizer que de fato é aquilo, porque de fato é. Eu vou chamar a sua atenção aí para um texto bíblico aqui, completando mais ainda os assuntos do programa Falando ao Coração, na Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Você tem Bíblia em casa? Ela pode ser católica, pode ser evangélica, não vai fazer diferença. Pode abrir a Bíblia aí na sua casa. Efésios, capítulo 4. Efésios capítulo 4 o que fala muito acerca desse assunto que a gente vem tratando aqui. Olha, o verso 4, Efésios 4:4. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Somente um. Olha o 5º verso diz: há um só Senhor. Tem igreja que parece que o Deus dela é outro, porque ela não quer saber de irmão de ninguém, mas é a comunidade diferente da nossa, mas é o mesmo Deus, meu amado ouvinte. Será que o tempo todinho de evangelho que a gente tem, ainda tem gente que não aprendeu que isso aqui é um só Senhor? Está escrito na Bíblia aqui, ó, um só Senhor. Há um só Senhor. Há também uma só fé, que tem que ser nesse Senhor. É somente nesse Senhor. Um só batismo. Pronto, o que o irmão lá estava falando. Há um só batismo. Está aqui feito um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Tudo é um só. E principalmente um só batismo, Denilson. Um só batismo. A Bíblia não deixa margem para rebatismo. A Bíblia não deixa margem para renovação disso, porque é um só. É um só. Se houvesse base para rebatismo, então Cristo seria rebatizado. Cristo está no céu, ele vai descer para ser rebatizado? Não, é um só batismo. Veja bem, eu estou lendo o livro de Efésios na Bíblia, capítulo 4, os versos 4, 5, 6 em diante aí, sobre essa questão da unidade da fé. Para você se situar mais, na Bíblia Sagrada, Efésios capítulo 4, 5 e 6. Há um só corpo. O que é um só corpo? É uma só igreja, meu irmão. O corpo aqui é uma só igreja. Eu já provei para vocês aqui que o nome em igreja é coisa que o homem colocou, e a gente respeita cada nome. Por causa da burocracia, por causa da pessoa jurídica, tem que se colocar o seu nome, mas ela é para ter uma só essência, a essência do corpo de Cristo está falando aqui. E também um só Espírito. Qual é o Espírito? O Espírito Santo de Deus, que é aquele que é Senhor da igreja, não há outro Espírito. Infelizmente tem gente que acha que na igreja é um Espírito Santo, noutra é outro Espírito Santo. Aí começa aí a poligamia, dizer que é um Deus diferente, e ali vai casando com deuses estranhos, como o povo de Israel fez no passado, traindo o próprio Deus, casando-se com deuses estranhos, dizendo que é um espírito de uma igreja, um espírito de outra. Olha, que coisa! Tudo errado.
Eu falo em casamento, quando eu digo em casamento, é porque a igreja casará com Cristo. Haverá o casamento da igreja com Cristo. Chama-se as bodas do Cordeiro. Mas tem gente que escolheu a sua denominação para casar com Deus diferente. A igreja dele tem um Deus diferente. E tem mais. A igreja dele tem um Deus que diz que é o melhor do que todas as igrejas. Irmão, isso é ignorância. Cegueira espiritual. O texto é claro. Há somente um corpo. Há um só Espírito, como também há uma só fé, há uma só esperança. Vocês estão firmados nessa fé, diz a Bíblia. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. O Evangelho aqui é limpo, é aberto. Não tem de forma algo para esconder. Não tem forma alguma para esconder. Quando eu falei aqui em poligamia, estou falando do casamento de deuses, gente que casa com deuses. Como Dagon. Dagon era um deus já do passado e o povo obedecia a Dagon, que Dagon não podia fazer nada. Deus dos céus é o que salva a vida dos seres humanos. Mas aí, nós parece que temos um ouvinte aqui. Eu vou aumentar o BG para eu saber quem é. Eu só vou colocar no ar. Aumenta o BG para eu saber quem é e do que se trata para poder atender. Aumenta o BG aí. Pronto, a pergunta que o ouvinte queria fazer não era pergunta, ele estava querendo confirmar aquilo que a gente está dizendo aqui, né? Ele estava confirmando o que a gente estava dizendo, pastor, o que é pela Bíblia, está escrito, é correto. Ele falou aqui de uma medicação que ele toma para depressão, até agora não conseguiu dormir, mas está ouvindo o programa falando do coração, né? Isso aí pode ser propósito de Deus, né? E aí nós agradecemos a ele pela ligação. Ele concorda com tudo que foi dito aqui. Aquela questão lá do batismo, os 7 batismos, o Bispo Macedo teve, para que isso? É um só batismo, aqui está escrito na palavra, um só batismo, um só. Ninguém pode derrubar isso aqui, é um só batismo. E aí nós servimos a um só Deus, existe um só Deus, irmãos. É que o povo às vezes quer particularizar o Deus único para a sua igreja, para a sua comunidade. Não é só da minha igreja, não, Deus é Deus do povo. Olha, foi Deus que criou o homem e a sua imagem, a sua semelhança, foi Deus que criou. Então que Deus abençoe aí o irmão que nos ligou agora, confirmando tudo que a Bíblia diz. E aqui no programa Falando ao Coração é assim, a gente faz questão de esclarecer pela palavra de Deus, que é a palavra certa, não erra e não muda. Quem eu era, meu Senhor e Rei, para merecer o teu olhar. Como pôde assim na cruz morrer? Vamos ouvir um louvor neste momento e depois do louvor nós retornaremos fazendo mais uma oração e encerrando o programa nesta noite, né? Vamos ouvir o louvor com Estevão Jacinto, Juízo Final.
pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. A multidão o levará para o cemitério, mas de lá pra frente o caso é mais sério, não terá ninguém para o acompanhar. Sabia que depois da morte segue-se ao juízo, não se preparou quando era preciso adorar a Deus e abster-se do mal. Agora não adianta prece nem Ave Maria, irá aguardar para o último dia a condenação do juízo final. Que adianta a riqueza e a muita fama, se aos olhos de Deus está jogado na lama, espiritualmente não enxerga a luz. Que adianta a alta posição do homem, se o seu pecado dia a dia o consome, fazendo ficar distante de Jesus. De que adianta ter tudo que o mundo oferece, se tudo aqui mesmo um dia perece, ainda no inferno pode lançar. Procure enquanto é tempo aceitar a paz, se morrer perdido não terá jamais a oportunidade para se salvar. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao céu antes que se decida aceitá-lo e sempre lhe obedecer. A Bíblia afirma que há 2 caminhos eternos, um leva ao céu e outro ao inferno, onde o bicho nunca irá morrer. Será que depois de ouvir este duro recado, continuarás da vida de pecado e a salvação não te interessar? Desculpe, eu não tenho nada com o teu viver, estou cumprindo ordens, este é o meu dever, a pura verdade a todos falar. Denilson, seminarista e caros ouvintes, para Johnny Kleber e meus amigos que me escutam todos os domingos, sempre que podem, esse louvor que nós acabamos de ouvir com o pastor Esteves Jacinto, ele fala de uma realidade que a Bíblia já fala. Isso não é verdade solta não, criada não. Em Hebreus, no capítulo 9, o verso 27 diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Está ordenado aos homens morrerem uma só vez. Uma só vez. Depois disso aí, segue-se o juízo. E o juízo é esse que ele falou no louvor aí. Depois da morte não adianta a petição, não adianta fazer esforços. Se quando estava em vida não fez, imagine depois de morto. Se em vida alguém não lhe ajudou a chegar ao pleno conhecimento da verdade, imagine depois de morto, onde não há mais comunicação. O ser humano não tem mais comunicação com os mortos estão lá, não sabem o que se passa aqui na terra, você não sabe o que está acontecendo lá. Como haverá comunicação, intermediação? O texto é Hebreus 9, 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. E pode ter certeza, nós somos monoteístas, adoramos um só Deus, só Deus e Pai de todos, como a gente já leu aqui em Efésios. Não há outro Deus para nós. O nosso Deus, esse criou os céus e a terra. O Filho é o Filho de Deus, Jesus Cristo, e o Espírito Santo que está com a igreja aqui na terra. Isso aí é Deus, é quem a gente serve, é em quem a gente crê, em quem a gente confia, e é aquele que a gente sabe que nos dá a vitória. Que Deus os abençoe. Amém. Era um vaso sem valor,
Vamos estar orando agora nesse momento, encerrando o programa Falando ao Coração, com o pastor Josinaldo. Vamos pedir para que pessoas que estão com insônia neste momento, não conseguem dormir mesmo tomando as medicações, que elas possam ter uma noite de sono tranquila. É o que a gente vai pedir agora. E salvação, segundo o querer de Deus para a sua vida, meu caro ouvinte, é o propósito desse programa, levar a mensagem da verdade a todos aqueles que querem escutar. Pai bendito, é com muita alegria que estamos chegando ao final desse programa, ó Deus, na certeza de que a missão é cumprida quando se prega pela Tua Palavra. A Tua Palavra que não erra, não tem criações, ela é o que é, porque ela é inspirada pelo Teu Espírito Santo. Pai, são vidas que estão neste momento sem um sono tranquilo, não conseguem dormir, mesmo tendo tomado medicamentos. Pai amado, nesta noite, dá a estas vidas aquele sono tranquilo, o sono reparador, o sono onde as pessoas possam tirar o cansaço, possam acordar bem pela manhã, com saúde. Deus, o ser humano não pode fazer isso, mas o Senhor Deus pode fazer. Pai, faça isso em nome de Jesus, ó Pai, conforme o seu querer. Salve vidas nesta noite para a glória do Teu nome santo, mediante a Tua vontade, e que tudo seja feito para a glória do Teu excelso nome. Eu te oro, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique com o versículo, do salmista que diz: em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Tenham todos uma boa noite, uma boa semana e a paz do Senhor Jesus. Quem eu era, meu Senhor e Rei, para merecer o Teu olhar. Como pôde assim na cruz morrer em meu lugar? Era um vaso sem valor, eu sei, mas o Teu amor me alcançou. E em gratidão te dou todo o meu ser. O sangue que foi derramado, Cordeiro Santo imolado, me trouxe o perdão, a graça, o meu resgate consumado. Agora eu pertenço a Ele, viverei eternamente ao lado do meu Rei, Senhor, Salvador. Quem eu era, meu Senhor e Rei, para merecer o Teu olhar. Como pôde assim na cruz morrer em meu lugar? Era um vaso sem valor, eu sei, mas o Teu amor me alcançou. E em gratidão te dou todo o meu ser. O sangue que foi derramado, Cordeiro Santo imolado, me trouxe o perdão e a graça, o meu resgate consumado. Agora eu pertenço a Ele, viverei eternamente ao lado do meu Rei, Senhor, Salvador. O sangue que foi derramado,
Você acabou de ouvir o programa evangélico Falando ao Coração. Fica o convite para estarmos juntos no próximo domingo, a partir das 21h30, se Deus quiser.